Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Fábia, sou professora de vocês e a gente vai trabalhar com o curso sobre a Lei 13.146 de 2015. Professora, que lei é essa? Ela fala de quê? Essa lei, ela fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Antes de mais nada, para a gente poder iniciar, né, o nosso curso e você conseguir entender as próximas aulas, você precisa saber que essa nossa legislação, ela veio, né, ela faz parte hoje do nosso ordenamento jurídico através de um tratado internacional de direitos humanos. O que aconteceu, professora? Nós tínhamos o Tratado Internacional de Direitos Humanos, passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico com força constitucional. Ou seja, ele entrou dentro do ordenamento jurídico através do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ou seja, essa nossa lei, ela tem força de emenda constitucional. Entendidos assim? Então, é importantíssimo, pessoal, que você faça esse curso, que você entenda, que você leia os e-books, que você assista todas as aulas e faça algumas questões que a gente trouxe no material de vocês. Por que isso, professora? Porque em todo concurso, toda legislação, ela foi alterada pelo nosso estatuto, tá certo? Vamos começar a falar dele. Então, esse nosso estatuto, ele é organizado em uma única lei nacional, como um verdadeiro marco regulatório para as pessoas com deficiência. Ele vai trazer para a gente direitos e deveres que estavam dispersos em várias leis, decretos e portarias. Então, ele pegou todo esse emaranhado de informações e conseguiu, né, colocar tudo bem organizado em uma única lei. Tá certo? E aí também ele vai trazer condições e vai atribuir responsabilidades para cada ator, tá bom? Na consolidação da nossa sociedade inclusiva. Professor, o que é essa sociedade inclusiva? Eu tenho uma sociedade onde pessoas com deficiência ficam à margem dessa sociedade. Então, eu preciso incluir essas pessoas, eu preciso fazer, né, com que elas se sintam incluídas, com que elas façam parte da nossa sociedade. A sociedade, pessoal, é uma só, tá bom? E aí, não vamos mais fazer distinções entre pessoas por cores, por deficiências ou por necessidades. A sociedade é uma, tá certo? E aí eu preciso dizer a vocês o seguinte: o nosso artigo 2º, ele traz a definição de pessoa com deficiência. Se você for dar lá uma olhadinha no seu e-book, você vai ver que nós trouxemos também o artigo 2º. Ele fala o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ou seja, não é um impedimento de curto prazo, é um impedimento de longo prazo ou então permanente. Tá certo? É um impedimento de longo prazo ou permanente. Fixe isso na sua cabeça. Por quê? Porque quando se discute sobre as outras legislações, as alterações que ela traz, não vai ser qualificado, não vai ser definido como pessoa com deficiência, aquelas com alguma dificuldade de curto prazo. Tá certo? Vamos lá. O que mais que o nosso artigo 2º ele diz? Ele fala que a interação com ou mais barreiras vai poder obstruir, é o que realmente obstrui a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que é essa deficiência? A deficiência é a dificuldade da pessoa somado a algumas barreiras. Que barreiras são essas, professora? Não se preocupe não, que a gente vai ver, tá bom? São várias as barreiras, a gente vai ver cada uma. A avaliação da deficiência, quando necessária, ela vai ser biopsicossocial. O que é esse biopsicossocial? É quando eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe multiprofissional, ela é interdisciplinar e ela vai fazer a somatória de algumas funções, ou seja, ela vai analisar a pessoa e vai analisar o ambiente em que ela vive. A minha deficiência, né, seja física ou mental, ela vai ser somada às barreiras. Por isso que é importante você saber sobre essas barreiras. Então, as barreiras é que vão nos dar melhores ou piores condições de se adequar à sociedade, de fazer parte dela. E aí, no parágrafo 1º do nosso artigo, ele vem falando de impedimentos, fala dos fatores socioambientais.
a limitação no desempenho de atividade, restrição de participação, e aí seguem com os artigos, tá certo? Você está compreendendo o nosso material? Tá tranquilo? Pois pronto, a gente vai seguindo. Então, o nascimento da ideia, né, de como foi elaborada essa lei de acessibilidade é baseada no modelo social de direitos humanos, no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio que ela está inserida. Então, é o que eu estou dizendo a vocês. Eu tenho que somar a deficiência com as barreiras para eu dizer realmente como é que se situa, como é que se qualifica essa deficiência. Então, nessa perspectiva, o ambiente ele tem influência direta na liberdade da pessoa com a sua limitação funcional. Vai poder fazer essa situação, ou ela vai ser agravada, ou ela vai ser minorada. Vai ser somado esse entorno, o meio ambiente em que ela vive, tá bom? E não apenas em razão da sua deficiência, né? Exclusivamente da sua deficiência. Vai ser esse somatório do meio ambiente. O parâmetro vai considerar como a limitação funcional do indivíduo os recursos e os apoios. Então, não se impõe, né, não se pode colocar um obstáculo ao exercício dos seus direitos. As pessoas com deficiência, elas têm total direito de participar de forma plena de todas as atividades. Podem fazer concurso, podem fazer inscrição de vestibular, pode estudar, tendo todo um apoio, tá certo? Um apoio através de políticas públicas e também das empresas privadas. A deficiência ela é o resultante de uma equação que, ao final, vai depender de outras variáveis independentes. E aí você vai ter quais essas variáveis? As limitações funcionais do corpo humano, que são as limitações do corpo da pessoa, as barreiras físicas, as barreiras econômicas, sociais, que são impostas pelo ambiente que o indivíduo está vivendo. Então, o que acontece? Se esse meu indivíduo, ele vive num local onde existem diversas barreiras, existem barreiras físicas. Professora, dê um exemplo. Barreira física é quando a pessoa está caminhando numa calçada, na calçada da sua rua, e você não consegue fazer uma caminhada tranquila. Você desce e você sobe, tem um buraco e tem um poste de iluminação pública no meio da calçada, você tem que passar para o meio da rua. Então, tudo aquilo são barreiras físicas. Barreiras econômicas é quando eu agrego valor para dar algum serviço. Então, quando eu imponho um valor para lhe dar um serviço, eu estou deixando com que isso seja uma barreira econômica, tá? Barreiras sociais são as dificuldades dessas pessoas de se adequar à sociedade, de estudar, de trabalhar, de fazer parte da sociedade como um membro ativo, tá bom? E o modelo social, ele destaca esse impacto do meio ambiente da pessoa com deficiência e que essas barreiras arquitetônicas de comunicação e de atitudes, que são as barreiras atitudinais que existem, elas têm que ser removidas. Por que é que elas têm que ser removidas? Para que eu possa possibilitar, para que possa ser eficiente, para que possa ser eficaz a inclusão dessa pessoa com deficiência. Tá tranquilo? Podemos continuar? Pois vamos lá, pessoal, preste atenção. Historicamente, a lei brasileira ela categorizou a deficiência segundo alguns critérios médicos. E aí, como é que era feito? A classificação era da seguinte forma. Eu tinha tipos de deficiência, ou seja, tinha deficiência física, que era a visual, auditiva, mental ou deficiência múltipla. Daí, pronto, eu já conseguia enquadrar a pessoa, rotulava e ela era uma pessoa com deficiência. Hoje, você sabe que não. Hoje, a pessoa com deficiência é o somatório dessas barreiras mais a dificuldade dela, tá certo? Para eu definir nessa avaliação biopsicossocial o que é que vai poder ser feito para facilitar. Tranquilo? E aí, já há algum tempo que o Brasil ele vem estudando essa migração de classificação dessa forma mais típica, desse modelo mais típico, para uma forma mais racional, para uma forma mais usual, tá? Dentro desses aspectos biopsicossociais da avaliação. Tranquilo? Então, o princípio da acessibilidade, ela determina que as concepções de todos os espaços e os formatos de produtos e serviços, eles devam permitir que os cidadãos com deficiência, eles possam ser usuários legítimos e dignos. Por quê? Porque eles fazem parte da sociedade, são um membro ativo e atuante como qualquer outra pessoa. Não é assim? Então, como princípio,
A acessibilidade ela constitui-se em uma verdadeira espinha dorsal na medida em que perpassa ou então vai complementar outros princípios e outros direitos, tá certo? E aí impõe, sim, a sua observância como máxima para toda a sua aplicação. A conscientização acerca destes conteúdos é um fator-chave para a aplicação prática das normas como uma poderosa ferramenta para a efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Professora, direitos humanos? Exatamente. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei de Acessibilidade, ela veio fazer parte do nosso ordenamento jurídico através de um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Não foi isso que eu disse a vocês no início da aula? Então, esse nosso tratado foi recebido pelo ordenamento jurídico através do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que é a forma de eu aprovar as emendas constitucionais. Então, esse meu Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem força de emenda constitucional. E aí ele vai mexer com todo o ordenamento, tá certo? Está tranquilo? Vamos caminhar nas próximas aulas? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente fica por aqui. Aula que vem, a gente vai ver mais conteúdo relativo à pessoa com deficiência. Um abraço.